E sabe o que é consumo consciente? Só 3 em cada 10 brasileiros pensam nisso na hora das compras. Torre Palace, 1 mês e meio após a desocupação, o antigo hotel é alvo de incêndio, ao que tudo indica criminoso. Lei trabalhista, o governo quer atualizar a CLT e regulamentar a terceirização. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Olha, a humanidade já consome 30% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra. Se continuar assim, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terra para atender nossas necessidades: água, energia e alimentos. A melhor maneira de mudar essa realidade é a partir das nossas escolhas. Tudo que a gente consome gera impacto positivo ou negativo, não só na economia, mas também nas relações sociais, na natureza e, por que não dizer, em você mesmo. O problema é que só 3 em cada 10 brasileiros sabem o que é consumo consciente. É o que você vê agora na reportagem de Rodrigo Nunes. Você se considera um consumidor consciente? Se preocupa com a origem do produto que está comprando? Pergunta complicada, hein? Para o Sérgio, a resposta é sim. Eu me sinto consciente em saber a origem do produto, como o produto chegou até a loja, se o produto está respeitando o ambiente, e se pessoas também não estão sendo exploradas. Mas Sérgio pode ser considerado uma exceção. Uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito revelou que apenas 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. A pesquisa revelou ainda que a maioria da população relaciona consumo consciente apenas à questão financeira. Mas o consumo consciente também está relacionado a outros aspectos. A Cristina criou um negócio com o conceito de loja coletiva para divulgar o trabalho feito no DF sem prejuízos ambientais e sociais durante a produção. Para mostrar para o público que hoje em Brasília a gente tem um grupo grande de designers criando, eles mesmos, sem uso nenhum de trabalho escravo ou de trabalho infantil, que eles se preocupam com o meio ambiente na sua forma de produzir. A Eunice também abriu o próprio negócio com o mesmo objetivo. Ela diz que o interesse das pessoas por produtos feitos de forma consciente tende a crescer cada vez mais. Aqui em Brasília existe já um número grande de pessoas que se preocupa com a origem do produto que ela está comprando. Isso eu percebo, as pessoas chegam aqui na loja, elas perguntam quem faz, de onde vem. Os estilistas e designers que vendem as próprias linhas de roupas nessas lojas valorizam a produção manual e consciente, livres do trabalho escravo, por exemplo. Algumas estão há 30 anos no mercado. É uma moda atemporal, que é algo que é feito para durar, algo que é feito para realmente ser algo que a pessoa se identifica e que não seja descartável. Sempre tivemos essa preocupação de trabalhar com produtos de boa qualidade, produtos nacionais, mão de obra nacional, que é o mais importante. A expectativa agora é que o número de pessoas que comprem com a mesma consciência desses empresários cresça ainda mais daqui para frente. Chegou a hora de pensar mais consciente, hein, Sérgio? A tendência, né, Rodrigo, é que ao longo do tempo, quanto mais passe o tempo, mais tanto os empresários como os consumidores ganhem essa consciência, porque é verdade, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que pensar na preservação do planeta, porque a natureza cobra da gente tudo quanto é besteira que a gente faz. Vai cobrar da população da Terra toda a besteira que essa população está fazendo. Isso tudo é verdade. Minha única dúvida é o seguinte, ainda tem mais uma coisa, não é, Rodrigo? Muita gente consome muito mais do que precisa, enquanto tem gente que não consegue consumir o mínimo necessário para a sua própria sobrevivência. A minha única dúvida é com relação a esses números, a essas estatísticas aí, de que em tantos anos vamos precisar de 2 planetas e tudo. Com base em que essa conta é feita? Isso aí eu não sei. É preciso atenção? É preciso atenção. É preciso cuidado com o consumo? É preciso. A minha dúvida só, viu, Rodrigo, é se esses dados são confiáveis. Aí é outra história, né? Agora, que a gente tem que ter todo cuidado, tem. Eu achei muito interessante essa estilista aí que falou em moda atemporal. Até mesmo as mulheres estão entrando nessa, coisa que há algum tempo atrás a gente não ia nunca nem ouvir falar nisso, né?
Parabéns para a estilista aí e para todo mundo que já tem essa consciência na hora de fazer suas compras. E a novela Torre Palace continua. Um incêndio, ao que parece criminoso, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar nesta manhã. O eixo monumental chegou a ser interditado e o antigo hotel foi desocupado há pouco mais de um mês. Paredes foram erguidas para evitar novas invasões. O repórter João Pedro Melo, da Band News FM, esteve no local logo cedo. O incêndio começou por volta das 6 horas da manhã e atingiu um dos quartos do terceiro andar do antigo hotel Torre Palace. 2 faixas do eixo monumental foram interditadas para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros. O repórter da rádio Band News FM, João Pedro Melo, acompanhou o início dos trabalhos de rescaldo. A situação está sendo resolvida, o Corpo de Bombeiros já apagou o fogo. Há quase 2 meses, o GDF ergueu um muro para evitar invasões, mas nesta terça-feira foi encontrado um buraco nele. A Polícia Militar acredita que um ou mais moradores de rua tenham entrado no local e improvisado uma fogueira para se aquecer, provocando o incêndio. Foi feita a varredura para ver se encontrava algum indivíduo dentro do prédio. Por um acaso, um morador de rua que veio para cá, criou uma fogueira para tentar dormir, mas não foi encontrado, né? Mas ele também pode ter se evadido quando começou a pegar o fogo mais forte, né? Foi localizada uma sacola de roupas limpas, né? Que destoa do que realmente se encontra dentro do prédio, que ainda tem uma pequena parte de entulhos, algumas coisas assim. A PM disse ainda que, a partir de agora, uma equipe da corporação vai ficar 24 horas no local para evitar novas invasões. Abandonado desde 2013, o Torre Palace foi invadido diversas vezes por moradores de rua e por militantes do movimento Resistência Popular. Uma ação de reintegração de posse, que custou cerca de 5 milhões de reais, foi realizada em junho deste ano. Depois de uma mega operação e 5 dias tensos de negociações, os invasores foram retirados. Olha, uma novela que parece não acabar, é impressionante. Depois de todo o trabalhão que deu para tirar aquelas pessoas lá de dentro, mais uma invasão. Agora, Rodrigo, olha, a nossa editora-chefe Daniela Matos tem uma frase que é lapidar sobre isso aí, né? E a polícia achou que esse murinho vagabundo ia conter novas invasões? Se não tiver um policiamento ostensivo, não vai acabar, não vai evitar. E a gente pode ter novamente, daqui a pouco, todo aquele monte de gente que foi retirada agora há pouco tempo. É necessário, infelizmente, isso aí, um policiamento ostensivo, polícia sempre ali para evitar, porque senão, voltando a citar Daniela Matos, um murinho vagabundo desse, pelo amor de Deus, né? E olha, a CPI da Câmara Legislativa, que investiga denúncias de corrupção na saúde, vai atender ao pedido de Marli Rodrigues, presidente do Sindisaúde, para que o depoimento de amanhã seja em reunião secreta. O vice-governador Renato Santana também foi convidado a depor. A comissão quer ouvir ainda o ex-secretário de Saúde, Fábio Goldin, e o subsecretário Marcelo Nóbrega. Todos terão que explicar o suposto pagamento de propina em contratos da secretaria. Uma gravação mostra que o primeiro escalão do governo do DF tinha conhecimento de superfaturamento e o que chegava até 30% do valor dos contratos. E o governo federal prepara 3 mudanças trabalhistas que devem ser enviadas ao Congresso Nacional até o fim do ano. Uma delas de atualização da CLT. E não é à toa que o presidente interino tenta manter uma boa relação com a Câmara e com o Senado. As preocupações são muitas, mas a principal continua sendo a retomada da economia. É o que a gente conversa agora com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, até porque trabalho é o que não falta na Câmara e no Senado, né, Renata? Boa tarde. Pois é, não falta e vai vir mais, né, Rodrigo? Boa tarde para você, boa tarde para o Sérgio Amaral, uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Então, o ministro do Trabalho, o Ronaldo Nogueira, deu essa informação hoje que até o final do ano o governo deve enviar aí ao Congresso Nacional mais trabalho, portanto, 3 propostas de reforma trabalhista, um assunto muito polêmico, muito espinhoso. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tentou fazer reforma, o ex-presidente Lula também, mas quando se fala em atualização da CLT, flexibilização das leis trabalhistas, é claro que os trabalhadores têm um receio muito grande aí, representados pelas centrais sindicais, né, que tem uma força também, até politicamente, junto aos deputados, junto aos senadores também. Então, tudo que se fala em atualizar, flexibilizar a CLT, vem com uma grande polêmica. Mas o ministro do Trabalho fez questão de dizer que a ideia não é retirar os direitos aí conquistados arduamente pelos trabalhadores, mas sim modernizar, segundo ele, que essa legislação é da década de 40, de 1940. Então, a ideia seria
exatamente você atualizar aí as mudanças que ocorreram. E também com relação à terceirização, que é uma realidade também, hoje o governo também deve enviar uma proposta para regulamentar e sempre com essa preocupação, a gente não vai retirar os direitos dos trabalhadores. Mas como a gente fala, é um assunto muito polêmico, vamos ver aí até o final do ano se há um processo de negociação com as centrais sindicais, com os representantes dos trabalhadores. Com relação à retomada da economia, que diria, a principal preocupação do governo Temer hoje, até porque quando há um equilíbrio na economia, os outros setores também conseguem se equilibrar. Então, há sim essa preocupação maior. Ontem houve essa reunião com 8 ministros ligados aí à área econômica também. Então, o presidente Temer deu um prazo de 20 dias para que esses ministros possam apresentar propostas, possam apresentar projetos aí para tentar aquecer a economia do país. E nesse sentido, nessa reunião foram discutidos 2 temas considerados importantes também nesse processo de aquecimento. Por exemplo, o governo da presidente afastada Dilma havia prometido entregar 50 mil casas do projeto, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a ideia do governo é entregar até o final do ano essas casas, cumprir, portanto, essa promessa, porque entende que na medida em que você constrói casas, obviamente, você está também aquecendo a construção civil, gerando mais empregos. Então, tem esse lado também bastante importante no âmbito econômico, sem falar, claro, no âmbito social. Existe também, Rodrigo, uma outra proposta aí de financiamento também para as famílias de baixa renda. Qual seria essa proposta? Então, seria abrir uma linha de financiamento para as casas, mas na verdade seria reformar casas. Então, algo em torno de 1.000 residências seriam reformadas aí, cada família podendo pegar até R$5.000. É uma proposta que, inclusive, deve estar sendo analisada neste momento aí. O Conselho Curador do FGTS está reunido, então é um dos assuntos também que devem ser tratados nessa reunião. Enfim, a ideia é essa. Vamos ver aí nos próximos dias quais serão esses anúncios, quais serão essas propostas também que devem ser apresentadas pelos ministros e ver, de repente, teremos anúncios novos com relação à economia também. Rodrigo. Obrigado, Renata. São pautas importantes que vão chegar ao Congresso Nacional. Reforma que é tratada, discutida há muito tempo, Sérgio Amaral, é necessária, mas é um tema delicado. Olha, é um tema delicado, mas eu acho que falta consciência da sociedade brasileira como um todo, que, por exemplo, muito pior do que imposto é a inflação alta, que come o salário de todo mundo. Muito pior do que qualquer mudança, modernização na legislação trabalhista é o desemprego. Então, tudo que venha para modernizar, para ajudar a recuperação da economia, o aquecimento da economia, para girar dinheiro na economia, isso vai ser bem-vindo e vai ajudar a recuperar o nível de emprego também. Eu cito um caso sempre que é emblemático dessas coisas, da falta dessa modernização. Uma pequena indústria têxtil no interior de Santa Catarina, uma fábrica de roupa numa cidade bem pequenininha de Santa Catarina, tinha vários dos seus empregados na zona rural daquela cidade. E essa empresa fornecia de graça o transporte. Tinha um ônibus na empresa que saía recolhendo os trabalhadores nas suas casas, inclusive na zona rural, levavam para trabalhar, no fim do dia levava de volta para casa. Pois bem, um funcionário saiu da empresa, foi à justiça pedindo como hora extra o tempo que ele passava dentro do ônibus. E ele ganhou, o que é mais absurdo é isso, ele ganhou isso na justiça. Quer dizer, se ele, como todos nós, se ele pagasse a passagem no transporte público para ir, para voltar, não ia ter nada disso. A empresa fornecia de graça o transporte e foi penalizada por isso. Quer dizer, tem que modernizar, não dá para a gente aceitar coisa desse tipo, né? E aqui na Band você tem um canal direto com a gente, é o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999769204. E nós também estamos nas redes sociais, basta procurar por Band Brasília e acessar as reportagens dos jornais locais. E a seguir, férias de farmacêuticos suspendem entrega de remédios controlados em Planaltina. O Band Cidade volta já.